Hoje a porrada vai ser garantida com os irmãos Gargantuas distribuindo soco para todo lado. A CKR vai estrear uma nova arma e finalmente eles iniciarão um plano de contenção dos kaijus. Enfim, vai ter tudo que a gente gosta. Muita luta entre os monstros no meio da cidade, baforada atômica e, é claro, o exército passando vergonha. Fica aqui comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente para você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? Perto do Mar de Coral no Oceano Pacífico, uma baleia é vista mergulhando cada vez mais e mais fundo. E mesmo quase cega a essa profundidade, ela usa a ecolocalização para encontrar comida, identificar objetos e, nesse caso, para detectar um baita de um perigo. Mas não foi hoje que o Rei dos Monstros teve sushi no cardápio, pois a baleia consegue fugir por muito pouco. Godzilla, cansado depois de perseguir Titanossauro, Ghidorah e Manda, desiste da caçada e resolve descansar por um momento. E quando ele olha para cima, olha quem ele encontra pela primeira vez. Sanda, que ficou à deriva por dias tentando seguir seu irmão Gaira, que também já estava exausto devido às fortes correntes oceânicas. E ao que parece, a terra firme que se apresenta à frente pode ser o final dessa tortura, ou então o início de uma nova, pois Godzilla começa a perseguir os dois. A bordo do navio USS Simon, Lucy se encontra com Steven Woods e diz a ele que o médico a liberou para uma reunião. Mas antes ela queria agradecê-lo por resgatá-la, e ainda fala que o Professor Candy considerou um milagre ele tê-la encontrado. Woods simplesmente diz que estava no lugar certo e na hora certa. Ele aproveita para falar que leu o relatório que Lucy escreveu sobre o encontro dela com as Shobijins. Woods fala que ela tem uma bela imaginação, mas que a parte sobre o equilíbrio do planeta faz muito sentido. Lucy diz que o que ela vivenciou com as Shobijins em Mothra foi real, ou pelo menos tão real quanto um sonho poderia ser. E então a conversa é interrompida quando Lucy é chamada através do sistema de áudio do navio. Ela agradece a Woods e afirma que ela está ansiosa para trabalhar com ele, e no final da conversa ela brinca dizendo para ele tomar cuidado com o café, pois isso poderia manchar o sorriso lindo dele. Woods dá até uma engasgada com o café depois de ouvir isso, e a jovem termina dizendo que ela o verá em algumas horas. Eita, será que tá rolando um clima entre o Woods e a Lucy? Sei não, hein? Na sala de instruções inferior do convés do navio, o Professor Candy diz aos líderes mundiais que depois das descobertas feitas nas ilhas durante a batalha com Biollante, ele aprova a ideia de usar as ilhas como uma área de realocação adequada para os monstros. Dr. Ellison afirma que esse será um esforço global, concordando que esta é a melhor opção para os monstros e que eles estão preparados para enviar uma equipe de pesquisa. Ele completa dizendo que na perspectiva humana isso pode parecer uma prisão, mas para os monstros aquele lugar poderia se tornar suas casas. Quando perguntada se Jet Jaguar poderia trabalhar na realocação dos kaijus, a Doutora Yumi diz aos líderes mundiais que ele ainda está inativo e sugere o uso de Mogueira ou Mecha Godzilla. Quando questionado sobre quais outras opções eles têm, Ellison afirma que o transporte no passado era feito usando várias aeronaves de transporte ao mesmo tempo, desde que, é claro, o monstro estivesse inconsciente ou dormindo. O porta-voz dos Estados Unidos diz que vai colocar um plano de ação na mesa do presidente e pergunta se eles têm um nome para o novo conjunto de ilhas. E Ellison responde que ele será chamado de Ilhas dos Monstros. Sim, ao contrário do que a gente está acostumado, essa não é uma única ilha, mas sim um conjunto de ilhas, por isso o nome Ilhas dos Monstros. E falando em monstro, vamos voltar a eles. Sanda consegue alcançar Gaira, mas se ele estava esperando por um abraço de seu irmão, ele errou feio, pois Gaira o recebe com uma pancada usando um navio militar para bater em sua cabeça. Isso faz Sanda ficar desacordado por algum tempo, permitindo que a maré o levasse até a praia de Brisbane, na Austrália, onde, é claro, o exército já estava de prontidão com seus canhões apontados para ele, só esperando o grandalhão acordar. No convés do USS Simon, Woods diz aos megazoologistas que o reconhecimento aéreo mostrou que a ilha principal agora está estável, dizendo que Biollante parece ter sido queimada por completo, e os esporos que sobraram se espalharam pela atmosfera, mas mesmo assim sua equipe irá verificar se há vestígios dela na ilha principal, e se não há nenhuma outra surpresa escondida por lá.
De repente, Allison corre atrás de Woods e diz ao grupo que houve uma mudança nos planos. E o motivo foi que um dos monstros que apareceram na China teria sido interceptado na Austrália. Ele fala que a equipe de Woods precisa entrar em ação imediatamente para estabilizar a situação. Lucy pergunta a Allison de que cor é esse monstro, já que ela havia visto 2 deles na China. E o Dr. Allison diz que ele foi descrito como marrom. Lucy então diz que só viu Sanda por um momento, mas que ele não parecia ser hostil. Ela diz que como foi ela quem libertou Gaira, ela sente que é sua responsabilidade ir junto com a equipe, apesar da insistência do Professor Candy para que ela fique. E agora já podemos ver eles no transporte militar. Woods diz a Lucy que ela precisa fazer exatamente o que sua equipe pedir. Lucy concorda e, percebendo as novas armas, pergunta o que são. Woods responde que são rifles modificados que disparam ondas sonoras concentradas. Então ela questiona se ele acredita que elas irão funcionar em Gaira e Sanda. Woods responde que sim, e pergunta sobre a luta de Gaira com Rodan e Varan, que ela descreveu em seu relatório sobre a recente batalha que aconteceu na China. Lucy o corrige e afirma que foram Gaira e Rodan que lutaram contra Varan. Woods comenta que não tem ideia como Lucy consegue se lembrar de tantos nomes. Ela responde que é simplesmente porque ela os admira, e é isso que a motiva. Então Woods responde mais ou menos assim: você está certa, pequena. O que faz Lucy ficar confusa com o que é que ele quis dizer com isso. Ele explica que Lucy o lembra muito de alguém que ele conhecia, e diz que Lucy seria sua irmã gêmea se a visse usando um robô gigante para dar um soco em Godzilla. Bem, acho que vale um breve comentário aqui. Ele estava se referindo a Ellie, que foi sua copilota em um Mecha Godzilla na série Godzilla Kingdom of Monsters. E eu imagino que ele esteja falando sobre a semelhança em algum traço de personalidade entre as duas. Voltando à história de hoje, Gaira aparece no horizonte e mesmo sem ter pisado em terra ele já era alvo dos disparos dos tanques militares que estavam à beira da praia. E Sanda, que não queria que Gaira revidasse e machucasse os humanos, tenta empurrar os tanques de lado. E o que Sanda tinha de cansado, Gaira tinha de fúria, pois ele vem com tudo. Mas ao invés de atacar, ele empurra Sanda, impedindo que ele fosse atingido por uma rajada de energia azul. Era Godzilla se erguendo do oceano. Eles até conseguem fugir rumo à cidade, mas o exército que estava à frente do Rei dos Monstros acabou pagando o pato, e foi transformado em pó, com uma única baforada atômica. Woods contata o comando perguntando quando Mogueira vai chegar, e ainda afirma que se a ADF conseguir manter Godzilla ocupado, eles cuidarão dos outros 2 monstros. Woods então passa as informações para a equipe, e diz a Lucy que eles podem precisar de uma ajuda para manter os Gargantuas longe de Godzilla. Lucy concorda com a ideia, e Woods diz ao resto da equipe para se prepararem, porque eles vão pousar em breve. À medida que os Gargantuas avançam cidade adentro, a ADF continuava a mandar bala para cima deles. Gaira revida, esmagando um tanque com um único soco, enquanto podemos ver Sanda desesperadamente tentando impedi-lo. E daí o tempo fecha entre os dois, eles acabam trocando uns socos entre si. Mas antes que a luta pudesse esquentar, Godzilla aparece novamente e toma-lhe baforada atômica. E eles se esquivam, mas Godzilla carrega a outra baforada atômica. Entretanto, Gaira ataca Godzilla primeiro com uma mordida no braço, e o Rei dos Monstros reage com um baita soco na cara de Gaira. Eita, que porrada, hein? Mas Sanda não deixa barato e responde na mesma moeda, com um cruzado de direita na cara de Godzilla. Então os dois empurram o Rei dos Monstros sobre um prédio, e Gaira morde Godzilla novamente no braço. Godzilla, sentindo que a coisa estava ficando ruim para ele, prepara outra baforada atômica. Porém, antes que ele pudesse disparar, Sanda manda outro socão na cara dele, o que faz o Rei dos Monstros baixar a guarda, permitindo que Gaira o atacasse com suas garras e abrisse um corte enorme em seu rosto. Mas Godzilla consegue sair daquele sufoco, empurrando Sanda para longe e pisando sobre Gaira. Gaira, ainda no chão, tenta impedir que Godzilla pise nele novamente, enquanto Woods afirma que o Rei dos Monstros matará os dois se ele continuar com o ataque. Lucy então sugere disparar todas as armas sônicas de uma vez para fazer Godzilla recuar. Woods, mesmo meio contrariado, concorda e ordena que sua equipe abra fogo. Eles disparam e a explosão sônica acerta Godzilla direto na cara, interrompendo o pisão em Gaira e o distraindo por tempo suficiente para que Sanda escalasse um prédio atrás dele. Godzilla vai atrás de Sanda carregando sua baforada atômica. Ele dispara, mas acaba errando, pois Gaira o puxava pelo rabo. E o que o Rei dos Monstros não havia percebido é que ele havia caído em uma armadilha, pois ao mesmo tempo em que Gaira o desequilibrava com o puxão pelo rabo, Sanda derrubava um prédio sobre ele.
E o que eles conseguiram com isso foi irritar ainda mais Godzilla, que se levanta dos escombros e desce a porrada em Gaara com a cauda, que é arremessado para longe, quase caindo sobre Lucy e a equipe de Woods. Para evitar que Godzilla carregasse sua baforada atômica novamente, a equipe de Woods dispara suas armas sônicas sobre ele mais uma vez. Sanda agarra um caminhão de óleo e bate contra a cabeça de Godzilla, causando uma explosão e incendiando a cabeça do Rei dos Monstros. Com a cabeça pegando fogo, ele fica momentaneamente cego pelas chamas. Godzilla sai cambaleando e derrubando todos os prédios que estavam à sua volta. Então Sanda corre para ver se Gaara estava bem, mesmo sob a mira das armas sônicas. E nesse momento Godzilla se dirige para o oceano e apaga o fogo em seu rosto. Quando Woods pergunta como o fogo pode ferir tanto Godzilla, Lucy teoriza que o corte em seu rosto pode ter algo a ver com isso. E ela comemora a vitória da equipe, porque nenhum monstro foi morto e os Gargantuas ainda podem ser transportados para as Ilhas dos Monstros. Woods concorda e diz que uma equipe química está chegando para ajudá-los a dormir durante a viagem. Lucy então brinca que Woods já pode começar a aprender os nomes dos monstros, e ele rebate respondendo que é melhor que eles vistam as máscaras antes, enquanto podemos ver as bombas de gás caindo atrás deles e Godzilla partindo rumo ao oceano. Pouco tempo depois, no navio USS Simon, Dr. Ellison diz a Woods que a equipe do Professor Candy está esperando nas ilhas para receberem os monstros. Woods diz que eles estão decolando e que o gás vai acabar dentro de 1 ou 2 horas após a aterrissagem. Então os navios precisam ir para a primeira linha de defesa caso eles tentem escapar. Ellison aponta que o aparecimento de Godzilla foi inesperado, mas ele pode estar procurando por algo, dado ao padrão de avistamentos naquela parte do mundo. Woods diz a Lucy que ela pode estar certa sobre o que as Shobijin disseram a ela. Ellison concorda com isso. E falando sobre as armas, diz que elas se mostraram eficazes, portanto provavelmente serão modificadas para uso subaquático, nem que seja somente para a autodefesa. Ele observa que essa é a parte da teoria de Lucy que mais chamou sua atenção, pois algo ou alguém deve ter feito os kaijus começarem a aparecer no oceano. Enquanto isso, na costa de San Diego, um casal pescava tranquilamente, quando de repente algo sobe a bordo. Eles ficam apavorados e pedem para a criatura se afastar, segurando uma espécie de gancho como arma. E para nossa surpresa era um Devoniano. Ele diz que não quer causar nenhum mal, e que ele precisa falar com os líderes dos humanos, pois eles precisam ser alertados sobre os Devonianos. O que será que esse Devoniano tem de tão importante para falar ao ponto de arriscar a própria vida? Será que esse plano das Ilhas dos Monstros vai funcionar? E alguém ouviu aí no meio da história a palavra Mecha Godzilla? Será que ele vai aparecer por aqui? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.